Arianos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo Larissa, para aqueles que ainda não me conhecem por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando agora aqui no canal Ares, eu já te convido a se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, isso é muito importante para que esse canal continue crescendo, certo? Ainda mais agora que eu vou, na verdade já voltei, né, a postar os vídeos de acordo com o engajamento de vocês. Então os vídeos com mais likes, comentários e visualizações serão os primeiros a sair. Essa semana vocês ficaram aí em terceiro lugar, então comentem bastante, deixem o like de vocês para quem sabe na semana que vem vocês fiquem aí em primeiríssimo. Certo, Ares? Bora começar a leitura de vocês? Vou iniciar aqui com o baralho cigano e depois a gente vê as demais energias com o tarô. Bora lá. O que nós temos aqui para Ares, por favor? Já veio. A raposa. Carta da raposa. Os trevos. Do que a gente tá falando para Ares? Carta dos pássaros. Carta do homem, aqui no fundo de deck. O riacho, os livros. Eu tô sentindo aqui que tem alguém meio que aguardando alguma comunicação de vocês, tá? Vamos clarificar isso aqui. Como fica essa raposa? É como se essa pessoa aqui, a partir do momento que vocês falam com ela crê que a sorte dela aqui possa mudar ou que ela possa reverter uma situação entre vocês. E aqui é uma pessoa que ela já sabe muito bem o que ela vai fazer, tá? Clarifica a raposa. A estrela. Raposa aqui de novo, os peixes, coração. E o chicote e os pássaros. Aqui, vou tirar mais uma, mas acho que eu entendi. A raposa. Exatamente. Os ratos. E a carta do navio aqui, com a carta da casa, a lua, os livros e a chave. O que acontece? Aqui tem alguém que pode ter metido os pés pelas mãos em relação a vocês. Ou pode ter subestimado a intuição que vocês têm, ou a própria inteligência aqui de vocês, sabe? Muito porque eu acho que essa pessoa, ela não foi assim tão aberta a princípio com vocês, sabe? Só que aqui eu tô vendo que vocês foram mais espertos. Ou vocês aqui já deram uma esfriada com essa pessoa e ela percebeu, tá? E aí é por isso que ela tá aqui esperando uma comunicação, esperando uma ação de vocês, porque assim, agora eu já entendi com quem que eu tô lidando, né? Já sei quem é o ariano, a ariana aqui. E não posso mais cometer o mesmo erro, sabe? E tenham certeza que essa carta das estrelas, com os ratos, que essa pessoa vai fazer de tudo para vocês não olharem o que aconteceu de ruim, sabe? É como se essa pessoa quisesse fazer vocês prestarem atenção no que ela pode te oferecer de bom, ou no que ela traz de bom na sua vida. Para alguns de vocês, isso aqui não tem necessariamente a ver com romance, tá? Mas tem a ver com questões de parcerias ou até mesmo de
algum serviço que é oferecido, tá? Clarifica os trevos. A lua, mais uns trevos. As pedras. Clarifica a lua. A âncora. Aqui eu sinto que essa pessoa realmente subestimou vocês, mas aqui essa carta da âncora pra mim e a carta da aliança aqui, o buquê, o homem, a cobra e a montanha. É como se agora essa pessoa entendeu, sabe? Com quem que ela tá lidando e até mesmo o que vocês podem oferecer para essa pessoa. Aqui, se for relacionamento, é como se essa pessoa meio que tivesse entendido. Com o ariano eu posso ou eu poderia aqui, né, ter uma estabilidade na minha vida amorosa. Aqui, essa lua com a carta da âncora também me dá muita sensação de uma pessoa que acaba sabotando algumas coisas na vida dela simplesmente por ver coisa que não tem, sabe? Às vezes criar uma paranoia, às vezes realmente são coisas ligadas a inseguranças. Clarifica os pássaros. O coração. Mais os pássaros. E a cegonha. Os peixes, a raposa, a mulher e a torre. E o navio e os caminhos da chave. Vocês aqui, apesar de também serem pessoas bem estratégicas quando se trata de se posicionar aqui em alguma conversa, em algum diálogo, no momento aqui realmente fala que vocês podem ter se afastado ou ficado aí mais frios com essa pessoa. Porém aqui vocês estão fazendo isso não necessariamente assim de birra ou, sabe, joguinhos. Não tem a ver com isso. Essa carta da mulher com a carta da torre e a carta dos peixes, para mim, é como se vocês fizessem isso apenas para se proteger ou para proteger as emoções de vocês, proteger o emocional de vocês, conseguir se conectar com a intuição de vocês e também conseguir observar essa situação de forma mais ampla, sabe? Eu consigo ver aqui do alto, eu consigo, né, nessa torre, eu consigo ver aqui do alto o que está acontecendo e que na minha própria limitação eu não estava vendo antes. Clarifica essa cegonha. Os lírios. Aqui, realmente, carta da cobra, do homem e aí tá o buquê, a aliança e a cigana. Aqui realmente eu tô vendo uma pessoa, Áries, que aprende rápido o que precisa entender. Pelo menos aqui nessa situação em relação a vocês, essa pessoa aprendeu rápido como que ela deveria lidar com vocês. Ou vocês deixaram assim muito claro, porque vocês podem ter colocado limites aqui na hora que essa pessoa já, sabe, entendeu. Mas aqui eu não estou falando de conexões que são desgastantes, tá? Não tô sentindo que é algo de muito tempo essa situação. E eu não tô sentindo que aqui eu tô falando de uma dinâmica tóxica, uma dinâmica que é pra estar no seu caminho, pra ser algo negativo. Carta da cegonha com a carta dos lírios aqui. O que falta mesmo é uma comunicação mais clara entre essas pessoas aqui envolvidas, você e essa outra pessoa, né? É uma comunicação mais clara, é talvez aqui uma visão de futuro também que precisa ser estabelecida. Então é como se
aqui alguma coisa já está sendo mudada. Para o outro lado, para essa pessoa, ela já entendeu e já está mudando. Talvez agora para vocês o que falte para acontecer uma conversa, para esclarecer as coisas, seja vocês confiarem mais na intuição de vocês, sabe? Eu tô me resguardando aqui para conseguir me ouvir melhor, para conseguir sentir melhor o que eu quero pro meu futuro. E aí sim eu posso, sabe, dialogar, eu posso dizer aqui com clareza o que eu tô sentindo. Não tem aqui o que falar, é uma dinâmica em que o caminho tá aberto para vocês dois. Só falta aqui um realinhamento, tá? Pode ser que isso venha aí por causa do Mercúrio retrógrado, maravilhoso, né? Por conta do Mercúrio retrógrado, e a gente tá sendo meio que obrigado a reavaliar, né? A forma como a gente conversa dentro dos nossos relacionamentos, sejam eles afetivos ou não. Vamos ver o que mais aqui com o tarô. Às vezes até a forma como a gente se comunica com nós mesmos. O que mais aqui para o signo de Áries, por favor? Áries. Julgamento. Falei de Mercúrio retrógrado. Carta do julgamento. O que mais para Áries, por favor? Rei de Copas, tô falando aqui, vocês fizeram alguém ficar pensativo. Temos energia aqui de Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixes. Mais uma, para Áries, por favor. Invertam os papéis se fizer mais sentido para vocês, tá? Carta do Diabo. Tem bastante energia de Capricórnio aqui. 3 de Copas, 7 de Copas, a Lua. Eita, que é isso? As de Copas, a Morte. Ah, entendi. A Morte, 8 de ouros e o As de ouros. O que acontece aqui? Essa pessoa que vocês estão lidando, ela está acostumada a uma dinâmica na vida amorosa dela muito diferente. Muito diferente. Pode ser que essa pessoa aqui vivia com algumas ilusões nesse campo amoroso. Por exemplo, eu conhecia alguém, aí saía, aí se divertia e acabou. Sabe, as coisas não fluíam para algo mais concreto, para um relacionamento mais sério, para um relacionamento duradouro. Então, aqui é como se essa pessoa ainda não tivesse conhecido algo que realmente valesse a pena, sabe? De abrir o coração, de permitir o coração e deixar isso transbordar. É como se essa pessoa aqui, ela tivesse vivido experiências extremamente, assim, superficiais quando se trata de relacionamento. E, né, nossa senhora, ainda vem a carta da morte. A Lua, o As de Copas e a Morte. Aqui parece que vocês são pessoas, Áries, que quando se trata de conexões de relacionamento, o que vocês têm a oferecer é algo muito intenso. Vocês chegam na vida das pessoas e fazem mudança na vida das pessoas. Vocês causam impacto na vida das pessoas. E é exatamente isso aqui que está acontecendo. Essa pessoa agora que ela tá meio que assim caindo na ficha, entendeu? Eu não estava acostumado a receber isso daqui ou viver esse tipo de intensidade na minha vida. Clarifica o julgamento. Vocês podem ter Escorpião ou Capricórnio forte no mapa. Julgamento. O Avarento. Mais uma, julgamento. 4 de ouros e 4 de copas, né? Voltando-se para dentro. Aqui tem alguém que tá passando por algum tipo de despertar, né? Querendo ou não, a gente tá despertando em vários momentos da nossa vida, mas parece que essa pessoa ela ainda não tinha despertado nesse sentido emocional.
Clarifica esse avarento aqui. A aventura, Pajem de ouros. Pode ser uma pessoa que ela realmente estava acostumada a um tipo de vida, digamos assim, hábitos mesmo, que não traziam crescimento, e aí eu não tô falando de crescimento externo, mas aqui é um crescimento mais espiritual. Parece que isso não trazia evolução espiritual para essa pessoa. Então é isso, as coisas eram divertidas e tal, mas nunca trazia expansão. É como se essa pessoa não amadurecesse, né? Ela não amadurecia aqui. Carta do Criador, da Torre e da Abundância. Exatamente isso. Aqui tem uma pessoa que pela presença de vocês ou por esse encontro aqui, tá passando por uma torre. De ver as coisas agora de forma mais madura. Não as coisas, acho que ela mesma tá se vendo de forma mais madura aqui. Voltando-se para dentro. O mestre. Pode ser uma pessoa que passou aí muito tempo da vida já sendo só influenciada pelo externo, sabe? Influenciada por status, influenciada por algum padrão, estilo de vida, assim, muito confortável, entende? Rei de Copas. Intensidade. Aqui vocês fisgaram alguém, não tem o que falar. Rei de Copas. Fisgaram. Meu Deus, um as de copas de novo, indo com a correnteza. Vou perguntar aqui de vocês, né? O jogo não tá falando. Cadê vocês aqui nesse bafafá? Como é que o signo de Áries está nessa dinâmica aqui? Porque do outro lado aqui, o negócio tá intenso mesmo. 7 de ouros. Que mais? Como é que o signo de Áries está aqui nessa situação? Valete de espadas. Eu tô vendo vocês esperando o momento certo aqui de falar. Mais uma. Exatamente, temperança. Energia de Sagitário. E o Cavaleiro de Paus, o 5 de Copas, a força. Tem alguma coisa aqui que chateou vocês? O que é esse 5 de Copas? Dez de ouros. Entendi. 5 de Copas. 3 de Paus. Tem a ver aqui com questões de futuro. É meio que assim, eu tô vendo vocês assim, Lari, nesse momento eu não quero só uma coisa rápida de ficar ali, depois tchau e cada um pro seu canto. O que eu tô visualizando aqui pro meu futuro talvez seja construir uma família, ou pelo menos estabilidade, né? Criar raízes aqui com alguém, criar um futuro aqui ao lado de alguém. Parece que ou essa pessoa deixou a entender que um negócio era rápido ali, ou superficial, porque tem muito a ver com as coisas que essa pessoa já viveu, e isso deixou vocês chateados, porque meio que assim, não, né? Carta da força aqui. Não é isso que eu mereço. Eu já passei por tantas coisas, eu já me lapidei, eu já amadureci, e eu já me fortaleci tanto para receber isso daqui. Aí que vocês ficaram chateados. Clarifica, cadê? Esse página de espadas aqui. Eita, nossa senhora. 2 de espadas e o louco invertido, esquizofrenia e o bobo. O que é esse 2 de espadas?
Sofrimento e o forasteiro. 5 de ouros e o 9 de espadas. Carta do 6 de copas, 2 de copas. Comparação. 5 de espadas. O que acontece? Vocês não sabem muito bem o que esperar dessa pessoa, mas vocês sabem que vocês aqui não querem movimentos impensados, né? Melhor dizer assim. Eu não quero agir de forma imatura aqui, eu não quero agir simplesmente na impulsividade, no calor do momento, porque parece que pra vocês um negócio é mais embaixo, sabe? É como se vocês fossem pessoas mais pé no chão aqui. Eu já sou, talvez vocês possam ser mais velhos, mais velhas que essa pessoa, ou a experiência, né, a bagagem de vocês traz uma visão diferente, sabe? Nem é mais festa aqui, não é mais sobre festa e diversão. As coisas ficaram um pouco mais sérias para vocês. E vocês podem ainda ter resquícios de um relacionamento do passado que vocês tiveram. Vocês podem estar comparando aqui essa pessoa que vocês estão lidando com alguém do passado de vocês. Ou comparando as situações. Calma lá, eu já passei, ou eu já me conectei com alguém que fazia a mesma coisa que essa. 7 de ouros. Ó, apegou ao passado. 7 de ouros. Não esperem tanto aqui também, ó. Carta do estresse. Não criem muita expectativa do outro, porque vocês podem acabar realmente se decepcionando, ó. Projeções. Aqui é como se estivesse pedindo para vocês focarem em vocês nesse momento. Tem alguém aqui que já está passando por uma transformação, já está se despertando para algumas coisas. Ela está olhando para isso, sabe? Cuidado para vocês não ficarem se apegando a sentimentos, sabe? A coisas pesadas mesmo que vocês já viveram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que parece que vocês ainda não se curaram aqui de alguma ferida, né? Isso aqui pode até ter a ver com questões de infância de vocês, a temperança. Momento da colheita. Mais um. E a paciência. É isso. Aqui é sobre esperar realmente... Ai, meu pé. Tava em cima do meu pé. Aqui é sobre vocês realmente esperarem o momento certo para que as coisas voltem a fluir ou para que tenha uma conciliação, principalmente aqui de conversa, sabe? Usem dessa energia aí de Mercúrio retrógrado para que vocês coloquem a cabeça no lugar, para que vocês deixem os sentimentos que vocês ainda estão confusos aqui, para que eles possam sair do oculto, vocês possam colocar luz e conseguir curar isso, né? Ó, nova visão e a orientação. Aqui tá pedindo realmente muita paciência para vocês. Eu acho muito engraçado toda a leitura de Áries que eu faço, a espiritualidade manda essa, né? Mas enfim, por quê, Áries? Porque aqui vocês também estão mudando. Talvez não tá pegando de forma tão profunda quanto para outra pessoa, mas vocês também estão mudando. Tem a ver, a mudança de vocês tem a ver com cura, tá? Clarifica o diabo. Adiamento. Mais uma, diabo. A mente e a consciência. Vixe. Essa pessoa aqui tá passando um pouco. Não vou mentir pra vocês não, porque aqui tem alguém que tá meio que enfrentando os próprios demônios, tá? É como se vocês tivessem feito uma certa baguncinha aí na cabeça dessa pessoa. Mas essa pessoa ela vai aprender a se responsabilizar mais aqui
pelas atitudes ou pelas falhas que ela já cometeu. E pode ser que isso não tenha a ver necessariamente com vocês, mas coisas pessoais dela, tá? Se vocês aqui se conectam bastante com a energia de pombogira, principalmente, essa pombogira que vocês têm podem estar ajudando, trabalhando mesmo, me vem muito isso, nessa dinâmica entre vocês dois. Futuro próximo aqui para Áries sobre essa situação, por favor. O carro. Mais uma. 7 de espadas. O que é isso, 7 de espadas? Cavaleiro de ouros. Não apressem as coisas, tá? Porque aqui essa carta do carro e o cavaleiro de ouros, quanto mais vocês entenderem que o tempo aqui é primordial para que as coisas caminhem de forma, como que eu posso dizer? Que as coisas caminhem de forma em que não vá ser quebrada lá na frente, sabe? Não adianta às vezes a gente querer resolver só por resolver e ficar tudo bem, lindo, maravilhoso, quando na verdade, né, 7 de espadas aqui, tem um monte de sujeirinha embaixo do tapete. Então não apressem as coisas, tá? Eu vejo que aqui é muito sobre dar tempo ao tempo, porque ambos estão evoluindo, ambos estão indo para um caminho de maturidade. Calma. Receptividade. E o que vocês precisam viver agora tem muito a ver com essa coisa de cura que a gente estava falando. Tá? Momento a momento. Vocês ainda têm algumas inseguranças emocionais que não foram curadas. 7 de espadas. A culpa. Mais uma. A amistosidade. Ambos os lados aqui têm sombras, né? Mas ambos também têm uma conexão aqui bem alinhada um com o outro. O que falta é cada um reconhecer essas sombras sem que isso traga culpa, porque senão é aí que essa conexão começa a ficar realmente uma coisa tóxica. Cavaleiro de ouros. Exaustão e ruptura. Não vai daqui pra frente, ó. 6 de copas de novo, 9 de espadas. Não tem espaço pro futuro de vocês ou para essa conexão aqui. Essas bagagens que vocês ainda têm sobre uma experiência muito traumática que vocês viveram no passado. Ruptura. Não tem espaço, isso aqui não vai, tô falando, ó. A cura. Então, assim, momento de realinhamento para vocês, Áries. De revisão, de voltar um pouquinho na fita, mas dessa vez aí para vocês se libertarem de qualquer resquício que faça vocês sentirem que vocês não são merecedores de viver uma coisa boa na vida de vocês, tá bom? É isso que eu vejo pra vocês, que leiturona, né? Espero que vocês gostem, espero que ajudem vocês. Pra quem quiser leituras particulares comigo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre deixo meu contato pra vocês. Um grande beijo e até a próxima leitura, Áries.